Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de número 4. Vamos falar sobre os conceitos, fundamentos agora para a elaboração da planilha de perigos e nível de risco, que serão apropriadas informações do GRO à base do PGR. Então vamos lá. Então as aplicações desse processo de análise de perigos e nível de risco nas situações operacionais rotineiras, não rotineiras, emergências, são compostas das seguintes etapas, de 1 a 10. A primeira, etapa 1, levantamento dos processos de atividade, conforme nós vimos na aula 1, na aula 2, na aula 3, esse processo de atividade, processos e atividade. É fundamental nós entendermos bem os macrofluxos de processo. Situação operacional. Etapa 3, identificação dos perigos e danos associados. Etapa 4, integrantes expostos. Etapa 5, gerenciamento existente. Etapa 6, requisitos legais aplicáveis. Etapa 7, avaliação e categoria dos riscos ou de risco. Etapa 8, priorização. Etapa 9, controles, gerenciamentos necessários. Etapa 10, nova classe de risco CR2. Dificilmente vamos usar essa etapa. Os campos da planilha de análise preliminar de nível de risco devem ser preenchidos em cada uma de suas etapas conforme descrição a seguir. Então veja bem, na etapa 1, nós vamos tratar sobre levantamento dos processos. Cada empreendimento, cada empresa tem os seus processos. Então nós vamos fazer o levantamento do processo e atividades que estão sendo desenvolvidas nesse processo. Então a sistemática para aplicação deve iniciar a partir da divisão do empreendimento, do contrato, da unidade em áreas, por exemplo, os setores daquela unidade, setor lá da fábrica, JBS, quais setores que tem dentro daquela unidade, em Anápolis, nem sei se tem JBS ali, mas em Goiânia tem, São Luís, Montes Belo, enfim. Em conformidade com sua estrutura organizacional e com a definição dos respectivos processos. Quais processos e atividades associadas dentro desse setor? Quais processos que tem, quais atividades são desenvolvidas? Para tanto, pode ser utilizado como fonte de consulta, referência e informações sobre o histogramas, cronograma, macrofluxo, pessoal envolvido, principalmente pessoal. A gente conversar para que possamos compreender como é que roda os processos e quais são as atividades que são necessárias, são demandadas para desenvolver aqueles processos. Etapa 2 fala sobre a situação operacional. Nessa etapa, a atividade selecionada e análise deve ser enquadrada em situação operacional em que ocorre ou potencialmente pode vir a ocorrer dentro de uma das seguintes condições. A atividade é rotineira, não rotineira ou é uma emergência? Por exemplo, rotineira, relativa à rotina administrativa que se faz todos os dias. Não rotineira, associada à operação não rotineira. Reforma, instalação, teste, alteração em rotina por motivo específico, manutenção em equipamento por rotina diferente dos planos de manutenção e etc. Emergências são coisas emergenciais, não planejadas, não desejadas, como explosão, incêndio, intoxicação, acidente, atropelamento, certo? E a etapa 3, pessoal, identificação dos perigos e danos associados. Associado ao quê? Associado à atividade envolvida naquele processo. Então, com base nos processos de atividade identificados nas etapas 6, 3, 1 e visando se assegurar uma abrangência e consistência apropriada em relação ao escopo e a natureza do empreendimento, contrato, bem como uma uniformidade de terminologia, essa etapa pode ser realizada utilizando como apoio a tabela de identificação de perigos e danos associados. Então, você pode fazer uma tabela onde você tem lá risco químico, o que você tem dentro daquele setor de risco químico, risco físico, o que é que você tem, então você pode fazer, como a gente tem aqui no anexo 2. Os perigos e os correspondentes danos identificados em cada atividade em análise devem ser registrados nas respectivas colunas integrantes do modelo da planilha análise, perigos e nível de riscos, conforme o modelo constante do anexo 1, que são aquela planilha que nós estudamos nas aulas anteriores.
Nota, entre a relação perigo e dano é sempre causa e efeito e consequência. Etapa de identificação de perigo deve considerar sempre que disponível um retroanálise de incidente, acidente, doença relacionada ao trabalho, ocorrido no próprio empreendimento, contrato ou outro empreendimento similar do mesmo mercado de atuação e negócio. Então a gente pode pegar essas informações para entender essa questão. Etapa 4. Integrantes expostos. O grupo similar de exposição. Número de integrantes expostos a determinado perigo fornece importante subsídio para uma priorização das ações, gerenciamento e controle dos riscos. Notadamente, para aqueles riscos enquadrados na mesma classe. Então, nessa direção, o campo integrantes expostos da planilha deve ser preenchido com a indicação do número de pessoas, integrantes, subcontratados, prestadores de serviço, visitantes, etc., potencialmente exposto ao perigo em análise, considerando-se o número máximo de integrantes planejado para cada função, conforme o histograma do empreendimento e contrato. A etapa 5, gerenciamento existente, ponto alto da gestão, que é aí que nós vamos mitigar os perigos, fazer bloqueio, barreiras. Então, como elemento adicional de priorização das ações de gerenciamento de saúde e segurança, os controles existentes dos perigos e riscos em cada processo, atividade dos empreendimentos, contrato, bem como o nível de suas adequações e eficácias, deve ser levado em consideração nessa etapa da metodologia de aplicação da análise de perigos e nível de risco. A identificação dos meios de gerenciamento existente para a prevenção e controle dos eventos perigosos deve ter como referência a existência dessas práticas nos seguintes momentos. Então a gente vai fazer um bloqueio onde? Na fonte ou situação de perigo, que é a intenção da NR1. Então, encontrei o perigo, já vamos bloquear, buscar uma solução, eliminar o perigo. Na trajetória do agente causador do perigo. Então, vai ser uma barreira de controle, vai ser um EPC, ou no integrante receptor exposto ao perigo, vai ter que ser um EPI. Então é assim que vai funcionar a nossa gestão de mitigação dos processos críticos. Esse gerenciamento pode incluir a existência de uma ou mais das seguintes alternativas de prevenção e controle. Controles operacionais, procedimento, métodos construtivos, instrução de trabalho, etc. Sistema de segurança, fornecimento de EPIs, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, atividade de treinamento, monitoramento, medição ambiental e vigilância epidemiológica. Entende então que a gente vai criar toda uma sistemática, uns processos, criar uns bloqueios com base nessas informações. Por exemplo, se no caso de um controle operacional, a gente precisa fazer um controle, e ele é um controle operacional, preencher a coluna da análise preliminar de nível de risco com a numeração do documento associado. Por exemplo, com um procedimento, uma instrução de trabalho, que número que é esse controle que está fazendo a orientação ou a gestão de determinado perigo. Por exemplo, o perigo de eletricidade. Nós temos lá um PO, ou um PIPR, e o número dele. Somente quando o controle efetivamente contemplar o gerenciamento do perigo, identificado a atividade em avaliação. Então, vamos citar lá no gerenciamento existente esse controle operacional. No que se refere a sistema de segurança, utilizar a tabela de apoio para identificação do sistema de segurança conforme prestado na sequência, indicando com a sigla lá no gerenciamento SS e mostrar qual que é o controle de segurança. Por exemplo, aqui temos essa referência, tabela de apoio para identificação do sistema de segurança. Se a gente tiver que colocar lá como gerenciamento e controle de segurança, vai ser o que? 1. Válvula corta-chama, vou precisar dela. 2. Válvula de alívio de pressão ou válvula de segurança. Ou 3. Sistema de drenagem para sistema fechado, assim por diante, tá, pessoal? Agora, o próximo, quando se tratar de equipamento de proteção individual, EPI, tais como capacete, óculos, luva, proteção respiratória, protetor auricular, etc., indicar na coluna da análise de perigo e nível de risco. Então, lá na coluna do gerenciamento, no 5, nós vamos colocar a informação EPI 2 pontos, a sigla letra maior, e vamos indicar qual EPI que nós vamos indicar como uma barreira de mitigação de controle do perigo que nós avaliamos na etapa 3.
Para a alternativa relativa ao equipamento de proteção coletiva, o EPC, por exemplo, ventilação geral, diluidora ou local exaustora, biombo, barreira acústica, guarda-corpo, proteção para a ponta de vergalhões e etc. Indicar na coluna com a sigla EPC maiúsculo, 2 pontos, e mostrar qual é o EPC que a gente está indicando como barreira de controle. Nos casos de treinamento específico para gerenciamento de perigo e análise, tais como integração, treinamento admissional, trabalho em altura, escavação, serviços elétricos, soldagem, primeiro socorro, ambiente confinado, etc. Indicar na coluna da análise de perigo e nível de risco, lá na etapa 5, a sigla TR, qual treinamento que é necessário e obrigatório para fazer o controle daquele perigo. Em relação ao monitoramento e medição ambiental, por exemplo, ruído ocupacional, se nós vimos, esse é o perigo que está lá. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos indicar o MO, vamos solicitar uma avaliação de dosimetria, se for poeira, uma varredura, poeiras totais, enfim. Etapa 6. Requisitos legais aplicáveis. Visamos assegurar atendimento aos princípios expressos na Política Integrada de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, que é o caso de algumas empresas. A prefeita de GRO, nós temos o SST mesmo, o SSO, associado a marcos legais, bem como incorporar obrigações legais aplicáveis ao empreendimento, contrato, unidade, bem como parte integrante do processo de avaliação de risco e definição de gerenciamento necessário. Essa etapa da análise preliminar de nível de risco prevê a identificação dos requisitos legais relacionados ao perigo em análise, através do preenchimento coluna, lá no 6, item 6, os requisitos legais, citar a norma que está fazendo o bloqueio ou é obrigado a aplicar uma determinada gestão de controle para aquele perigo de acordo com a lei tal, portaria tal, enfim. Quanto mais a gente expandir esse quesito de lei, mais nós estamos apoiando a nossa organização. As informações necessárias para o preenchimento da coluna requisitos legais devem obter através da sistemática descrita no procedimento. No caso, a gente tem aqui esse procedimento 004, requisitos legais e outros requisitos aplicados em saúde e segurança do trabalho. Etapa 7, avaliação e categoria de risco. Essa etapa onde nós vamos extrair todo o cruzamento das informações para efeito de plano de ação, priorização, entender o nível de risco previsto lá na NR1. Então, o conjunto de informações levantado nas etapas anteriores do processo de aplicação da análise preliminar de nível de risco permite a realização de uma adequada avaliação dos riscos, garantindo assim a sustentação da definição das categorias de risco, dos respectivos níveis de aceitabilidade, bem como do gerenciamento e controle necessário e da priorização e gradação das ações de prevenção. Ou seja, vai ser necessário de acordo com o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Ou seja, quanto mais próximo de 1, mais crítico é. A avaliação de risco priorizada nessa sistemática está baseada no conceito de gravidade da lesão ou da doença que pode ser causada pelo evento, exposição e da probabilidade da ocorrência. Então, gravidade. Qual que é o conceito? Nós temos então uma consequência, magnitude do dano. Então, tem o perigo, esse perigo ele tem uma gravidade, e qual que é o dano dessa gravidade? Então, ele vai ser levado em conta as seguintes variáveis. Ele é levemente prejudicial. Então, as características básicas desse LP: dano associado a perigo sem potencial de causar, incidente com e sem afastamento, doenças ocupacional, não tem potencial de causar essas coisas. É potencial quando o perigo pode, dano associado com potencial de causar. Incidentes com lesões tais como corte com exigência de sutura, contusões que exigem imobilizações, queimaduras, fraturas, doenças ocupacionais reversíveis ou irreversíveis, não incapacitantes, como por exemplo dermatose, estresse, intoxicação aguda, pneumoconose, perda auditiva induzida por ruído, distúrbio ósseo-musculares em graus elevados. É considerado prejudicial. Então, na análise nós vamos verificar isso, se ela é prejudicial em virtude do perigo que nós analisamos lá no processo de atividade. E é extremamente
prejudicial quando ela pode causar o quê? Incidentes com lesões graves ou morte, tais como queimadura com grande extensão corporal, amputações, esmagamento, envenenamentos, doenças ocupacionais irreversíveis incapacitantes, tais como intoxicação crônica, câncer, tá certo? Então nota, considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar a característica básica mais grave em relação ao dano em avaliação. Então quando você for fazer o seu enquadramento, sempre verifica lá no dano. Se tiver morte, sempre nós vamos fazer extremamente prejudicial. Indicar a classe de enquadramento da gravidade na coluna respectiva da análise preliminar de nível de risco com a abreviação, se é levemente prejudicial ou extremamente prejudicial. Classe e característica básica do conceito de probabilidade. A probabilidade é baixa quando a atividade é realizada uma vez por semana. O tempo de exposição é reduzido em relação à jornada de trabalho menor ou igual a 4 horas. A dose, concentração e intensidade são baixas dos agentes físico, químico, biológicos, sendo menor que o nível de ação. Lembra lá do PPRA. Então esse é considerado baixo. Não há registro ou frequência baixa de ocorrência de incidente, acidente, doença ocupacional. A atividade atende os requisitos legais aplicáveis. Então, probabilidade é baixa nesse quesito. É o conceito que a gente acha para fazer o enquadramento. É média a característica da probabilidade com a atividade realizada mais de uma vez por semana. O tempo de exposição é médio em relação à jornada de trabalho diária, entre 4 e 6 horas. A dose, concentração e intensidade são médias dos agentes físico, químico e biológicos, sendo maior ou igual ao nível de ação e menor que o limite de tolerância. A frequência média de ocorrência de incidente, acidente e doença ocupacional. A atividade atende parcialmente os requisitos legais aplicados. Então, numa situação dessa, a gente já percebe que nós temos um perigo, tem um dano, e ali a gente pode perceber que a probabilidade de acontecer com a gestão que a gente fez, ela pode ficar média, baixa ou alta, sendo alta a característica básica quando a atividade é realizada diariamente, tempo de exposição é elevado em relação à jornada de trabalho, de 6 a 8 horas, a dose de concentração e intensidade são altas do agente físico, químico e biológico, igual ou maior que o limite de tolerância, a frequência é elevada de ocorrência de incidentes, acidentes e doença ocupacional. A atividade não atende aos requisitos legais aplicados. Nota, considerar na análise de probabilidade a adequação e eficácia do gerenciamento existente para enquadramento do perigo em avaliação em uma das classes de probabilidade. Quer dizer aqui, a gente vai verificar o gerenciamento. Para medir probabilidade, a gente precisa ver qual a gestão que a gente pôs. Aí a gente vê se aquelas barreiras de controle são suficientes, são eficazes, são capazes de reduzir a nossa probabilidade de acontecer aquele perigo em análise. Então, o empreendimento contábil deve utilizar como referência os valores de limite de tolerância da norma NR15, estabelecido pela legislação local e sempre necessário a CGIH. Nos casos em que o perigo com risco em avaliação tenha sido, pelo critério da gravidade, enquadrado na classe extremamente prejudicial, o empreendimento contrato pode considerar a realização de uma avaliação complementar específica a fim de estabelecer mais precisamente a classe de probabilidade do dano. Considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar maior número de características básicas de relação de perigo em avaliação. Quando houver empate, optar pela classe mais alta. Indicando a classe de enquadramento da probabilidade na coluna respectiva da análise com a abreviação baixa, média ou alta e a questão da probabilidade. Então, pessoal, vamos ver agora aqui a categoria de risco, que é fundamento para a gente conseguir ver o nível de risco estabelecido lá na NR1 do GRO. Então, a categoria de risco deve ser obtida através do cruzamento do enquadramento das classes de gravidade, levemente prejudicial e extremamente prejudicial, cruzando com a de probabilidade, baixa, média e alta conduzidas. Então, matriz de categoria de risco ou matriz de dano. Nós temos uma gravidade aqui nessa linha horizontal
e a probabilidade na vertical. Então veja bem, se a gravidade for levemente prejudicial, porém a probabilidade for alta, nós temos um enquadramento como moderado. Mas se a gravidade for prejudicial, mas a probabilidade for baixa, nós temos um enquadramento de probabilidade admissível, certo? E aí nós temos também que avaliar a questão das situações extremas. Nós temos uma gravidade extremamente prejudicial e uma probabilidade alta. E o risco então é intolerável, não tem como liberar esse trabalho. Ou se for média e a gravidade for extremamente prejudicial, substancial, não tem como liberar esse trabalho. Ou se for gravidade prejudicial e a probabilidade média, substancial. Assim a gente consegue fazer o enquadramento. Com base nessas informações, nós vamos fazer a priorização. Então, visando a definição de gerenciamento necessário para a prevenção de perigos e riscos de segurança e saúde, os empreendimentos e contratos devem priorizar em ordem decrescente de atuação suas ações de controle e redução com base nas diretrizes para gerenciamento estabelecidas na matriz abaixo, que leva em consideração a categoria de risco enquadrada e o respectivo nível de sua aceitabilidade do risco. Então, o que significa isso? Então, nós temos uma categoria, o CR lá da nossa planilha do anexo 1. Então, ele é trivial, categoria. É o nível de aceitabilidade, aceitável. Qual que é a prioridade? Nível 5. Então, diretrizes para gerenciamento, lá no plano de ação. Nenhuma ação ou documento é exigido, ficando apenas registrado na planilha que a gente avaliou aquela atividade. Depois nós vamos passar essa informação para o inventário de risco, mas não preciso prever plano de ação para ela, plano de atendimento à emergência para ela, tá? Não preciso fazer nenhuma ação, nenhum procedimento específico dessa atividade nessa qualidade aqui, de categoria de risco. Categoria admissível, nível de aceitabilidade aceitável, prioridade nível 4. Nenhum controle adicional é necessário, pode se considerar dentro dos conceitos de melhoria contínua. Então, nessa condição, eu posso só estar monitorando para continuar essa categoria de risco sempre nesse nível 4 para a atividade que eu avaliei específico. Moderado, nível de aceitabilidade é aceitável também, porém a prioridade é nível 3. Tá vendo? A categoria ela é moderada, se aceita, só que é nível 3. Com parte de melhoria contínua, ações adicionais podem ser adotadas para reduzir o risco, sendo que o requisito de investimento em prevenção deve ser analisado em termos de custo-benefício. As medidas adicionais de redução de risco devem ser implantadas dentro de um período de tempo definido, por exemplo, através de objetivos e metas do programa de segurança da empresa. Então entra no plano de ação, vai criar um conceito de melhoria para aquela situação. Então nós temos uma categoria de risco aqui, ó. Nós temos substancial, não é aceitável. Então nós temos aqui o conceito de prioridade, nível 2. A atividade não deve ser iniciada até que ações de mitigação tenham sido implantadas e as medidas de controle e gerenciamento tenham sido definidas para a redução da categoria de risco dentro do programa de saúde e segurança do trabalho. Recursos essenciais devem ser alocados para garantir essa redução do risco. Quando o risco envolve trabalho e execução, as ações de mitigação devem ser adotadas imediatamente. Então, como nós temos uma situação de categoria substancial, não é aceitável. Logo, nem nós temos que corrigir imediatamente. Se tiver em análise e ela cair numa situação dessa, vai para o plano de ação. Antes de iniciar o trabalho, nós precisamos fazer a implantação do gerenciamento existente para liberar esse serviço. Intolerável, não aceitável. Nível 1, prioridade máxima. A atividade não deve ser iniciada ou deve ser interrompida se em execução, para adoção de ações imediatas visando a mitigação do risco. Um plano de ação deve ser imediatamente estabelecido sob a aprovação da diretoria do contrato, para permitir o reenquadramento do risco para a categoria inferior a partir do moderado. As medidas contempladas no plano de ação devem ser tratadas dentro do programa integrado de segurança da empresa. Então, nós vamos analisar agora aqui a etapa 9.
controle e gerenciamento necessários. Então nós vimos o gerenciamento existente, todas as avaliações que foi feita em cima do gerenciamento existente. Agora, os gerenciamentos necessários. Nessa etapa deve ser determinado os controles e gerenciamento necessário para a prevenção dos perigos e riscos identificado em cada processo, atividade do empreendimento, contrato enquadrado em nível não aceitáveis. Então, naqueles que não foram aceitáveis, a gente vai ter que fazer essa etapa 9, conforme requisito especificado na sequência. A determinação dos controles e gerenciamento necessários deve ser realizada pelo gestor do processo atividade envolvida com o apoio da área de segurança do trabalho, podendo incluir manutenção de controle existente ou definição de controles adicionais novos ou mudança nos existentes, porque é necessário uma ação acima daquela do existente. Nesse processo de identificação de redução de risco deve ser considerada a seguinte hierarquia: atuação junto ao integrante pelo fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual. Então, dentro da mesma categoria de risco, ações de controle e gerenciamento necessário devem privilegiar aqueles períodos que têm o maior número de pessoas potencialmente expostas. O controle e gerenciamento necessário adotado para controle de um determinado risco deve garantir o seu reenquadramento para um nível de aceitabilidade, conforme nós vimos lá no critério, categoria de risco moderado ou inferior. A determinação dos controles de gerenciamento necessário pode buscar assegurar o compromisso com prevenção, exigir a definição de objetivos e metas do programa de saúde e segurança da empresa. Para a situação de emergência enquadrada como gravidade extremamente prejudicial, o empreendimento contrato deve elaborar um plano de atendimento à emergência para mitigação, bem como definir ações para a prevenção do evento perigoso em controles operacionais, por exemplo, um procedimento interno de saúde e segurança do trabalho. Então, quando nós tivemos uma avaliação até a etapa 8 e não conseguimos mitigar o risco, precisamos abrir conforme a etapa 9, um controle necessário, prever um plano de atendimento de emergência conforme o PGR para resposta em situação de emergência naquele trabalho. Então, com base na definição desses controles, o gerenciamento necessário preencher o campo próprio da planilha PNR, processo, atividade, trajetória e EPIs, que vai ser a maneira da gente mostrar como que a gente vai complementar na etapa 9 as ações de gerenciamento necessário para liberar aquele trabalho que está crítico, substancial ou intolerável. Quando não houver nenhum gerenciamento para o perigo e análise, indicar na coluna PNR com a sigla N, não tem necessidade. Pessoal, essa etapa aqui eu não vou discutir, porque a gente não vai entrar dificilmente dentro do GRO, do PGR, uma situação de fazer um reenquadramento para risco, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Caso precise de maior informação, entre em contato diretamente comigo e você indique suas dúvidas e nós vamos te esclarecendo acerca do GRO-PGR, conforme as matrizes de dano que nós estamos informando você. E vamos trazer muito mais informações, você vai entender como migrar todas essas informações para dentro do inventário de risco e fazer o plano de atendimento de emergência, o monitoramento e medição, desempenho da gestão, comigo nos cursos que a gente vai ministrando, tá? Sérgio Soledade, empresa Ponto Seguro, obrigado, ótimo desempenho na sua gestão.